Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Neste mês de junho, a Ameus, Associação Missionária Existe uma Saída, está completando 11 anos. Em 2014, fundamos a Ameus. Ela se tornou uma organização missionária, mas desde 2012 iniciamos o trabalho missionário. E desde 2012 visitamos a Índia. Nesse período aí estivemos várias vezes em Moçambique, estivemos no Zimbábue, temos realizado um trabalho missionário importante, mas com a certeza e a consciência de que muita coisa precisa ser feito. Dentro desse trabalho missionário, esse trabalho coordenado pela Ameus, está o trabalho de implantação de igrejas, né? Então nós temos um trabalho importante no Quênia, Moçambique, em outros países. Existe o trabalho importante do projeto Apoie uma Criança. Este projeto tem abençoado e abençoou crianças no Paquistão, na Tanzânia, no Quênia e especialmente em Moçambique, né? Onde inclusive estivemos lá, juntamente com a pastora Nilzete do Rio de Janeiro, estivemos lá em 2022. Então há o trabalho importante do projeto Apoie uma Criança. Crianças são ajudadas materialmente, né? Com alimentação, muitas das vezes com roupas, material escolar. Essa é uma ajuda que precisa ser implementada de uma maneira muito mais forte a cada dia que se passa. A necessidade é grande. Elas também são abençoadas espiritualmente porque são ensinadas de acordo com a palavra de Deus. Nós temos o trabalho do seminário teológico, que é um trabalho importante para a formação de pastores e missionários, tudo gratuito. Os estudos são enviados aqui do Brasil. Ninguém paga absolutamente nada e eles recebem, né, no final do curso um certificado de teologia e missiologia. Esse é um trabalho importante. Nós temos também o trabalho importante da Rede Internacional de Apoio Espiritual. Atualmente estamos aí com mais de 320 integrantes espalhados em 32 países. E nós damos apoio espiritual, enviando estudos, né? Dando orientações, fazendo videoconferências. Nós temos grupo de oração para abençoar esses integrantes, seus ministérios, famílias, né? Esse grupo, tanto aqui como no Rio de Janeiro, nós temos esse trabalho importante que tem sido realizado através da Ameus. Mas é importante lembrar que nós precisamos, por um lado, de oração, ajuda em oração, né? E por outro lado, nós precisamos de apoio também financeiro, porque muita coisa precisa ser feita, mas nós precisamos de pessoas que de fato creem na palavra de Deus, de pessoas que têm um coração voluntário, disposto a abençoar a obra de Deus, que têm o desejo de ver outras pessoas sendo alcançadas. Aqui no livro na epístola 2 Coríntios, capítulo 8, nós encontramos aqui um grande testemunho, né? Porque o apóstolo Paulo, ele fez um trabalho importante para arrecadar ofertas, contribuições para os cristãos da Judéia, né? E aquelas igrejas da região da Macedônia era composta por cristãos que viviam numa situação financeira muito difícil. Eles viviam numa profunda pobreza, mas, por outro lado, o coração deles era muito aberto para Deus, para as coisas de Deus. Havia dentro deles um desejo muito grande de querer abençoar outras pessoas. Então o apóstolo Paulo diz assim, escreveu assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles
superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então está mais do que provado que aquilo que se faz, né, como ofertas para obras de Deus não depende da condição econômica da pessoa. A pessoa pode ter um poder aquisitivo muito alto, mas se ela for avarenta, apegada ao dinheiro, não tiver um coração generoso, ela pode até ajudar a obra de Deus, mas vai ajudar de uma maneira, da pior maneira possível. Uma pessoa pode não ter poder aquisitivo, mas se ela tiver um coração aberto para Deus, um coração generoso, ela vai se empenhar muito pela obra. Então o apóstolo Paulo deixou claro que aqueles cristãos da Macedônia viviam diante de muitas tribulações, prova de tribulação, e eles viviam numa profunda pobreza. Não havia só pobreza, profunda pobreza, mas ainda assim, disse Paulo, porque eles, versículo 3, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Então, aqueles cristãos viviam numa pobreza muito grande materialmente falando, mas eles eram ricos espiritualmente. E eles insistiram muito com o apóstolo Paulo, dizendo que eles queriam participar daquele trabalho, daquela campanha que estava sendo feita para ajudar os cristãos lá, cristãos da Judéia, no versículo 5, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar Tito, que começou assim também, complete esta graça entre vós. Então, aqui está um testemunho extraordinário desses cristãos da Macedônia que não possuíam, não tinham nenhum poder aquisitivo, pelo contrário, viviam em profunda pobreza, mas ainda assim eles se empenharam muito para ajudar a obra de Deus. Então, nós temos um desejo de fazer muito mais, né? A Ameus, ela pode contribuir muito mais com a pregação do Evangelho, o avanço do reino de Deus, né? Mas nós precisamos, por um lado, de orações, mas nós precisamos de condições financeiras para que possamos ajudar a obra de Deus, o trabalho missionário a expandir. Então, nós estivemos, inclusive, em Moçambique em 2022, né, na viagem missionária. Estivemos em muitas igrejas, pregando, fazendo conferência com pastores, batizando pessoas nas águas, abençoando muitas pessoas, visitamos o projeto com as crianças, mas muita coisa pode ser feita, precisa ser feita. E aí, nós dependemos de ajuda. Então, ore, continue. Se você tem orado pela Ameus, ore pela Ameus. E se o Espírito Santo, né, agir no seu coração, espero que assim aconteça, abençoe esse trabalho com as suas orações e também com contribuições. Aí, no rodapé do vídeo aparecem as informações para quem quiser enviar uma contribuição para o trabalho missionário, para ajudar a Ameus, para ajudar a expandir esse trabalho missionário. Tem aí a conta bancária da Ameus, tem um CNPJ para quem quiser enviar um Pix, e vamos continuar trabalhando. Eu agradeço a todos que têm orado por esse trabalho, que têm acompanhado esse trabalho, e que Deus abençoe grandemente, ricamente, a todos aqueles que de alguma forma têm ajudado esse trabalho. Que Deus abençoe, vamos continuar orando e trabalhando para que vidas sejam alcançadas. Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome de Jesus.